Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui sobre Lamine Yamal, o que podemos esperar de Lamine Yamal para o restante dessa temporada, para o restante desse ano, próximo ano, para a Copa do Mundo, né, para o resto da carreira dele. Vamos tentar aqui não fazer um conteúdo de previsão dividente, mas a gente vai trabalhar com base nas informações, com os dados que a gente tem até agora, certo? Então eu vou falar dessa lesão dele, vou falar do momento dele de temporada até aqui, vou falar do fim do relacionamento dele, não como um fofoqueiro, um Léo Dias aqui, mas se isso afetou ou se isso pode afetar o jogo dele, pelo menos em alguma valência, alguma área do jogo dele, nesse vídeo a gente vai tentar fazer essa análise, esse catadão geral aqui, ok? Mas antes de tudo, eu vou pedir para que vocês deixem um like nesse vídeo, certo? Deixem aquele likezinho, vocês perdem o quê? Uns 2 segundinhos para fazer isso, coisa básica, simples. Se inscrevam nesse canal também, para ajudar esse canal a crescer, esse vídeo chegar para mais pessoas. Manda esse vídeo para aquele amigo seu que é hater ou fã do Lamine Yamal, né? Quem sabe nesse vídeo aqui a gente vai fazer de uma perspectiva honesta aqui, certo? Sem viés algum, sem clubismo, ok? Vamos começar aqui, primeiramente de tudo, como já é de praxe desse canal, certo? Eu vou trazer os dados do rapaz aqui, Lamine Yamal, que nessa temporada, somando seu clube e sua seleção, ele tem 11 jogos, 4 gols e 8 assistências. Somando, né? Somando, são 12 participações diretas em gols em 11 jogos, o que tá bem demais, né? Vamos concordar, 12 participações em 11 jogos tá pago, né? Somando, aí ó, 4 gols, 8 assistências, já dá pra ver que o menino com 18 anos é um baita de um playmaker, né? Vai estar passando os highlights dele aí no fundo, espero eu que dê tudo certo. E vocês vão ver, vão desfrutar da qualidade do menino aí, para se vocês têm alguma dúvida, se vocês duvidam de algo, ele vai estar mostrando a qualidade do jogo dele aí no fundo para vocês verem, ok? E vamos lá. Chamando a atenção, vamos começar aqui pela lesão de Lamine Yamal. Todo mundo sabe, acredito que todos vocês saibam já, que Lamine Yamal foi diagnosticado com uma pubalgia. Não, aqui, sim, eu ia falar da lesão aqui, mas vamos puxar o contexto completo. Ele, na penúltima data FIFA, ele ficou se queixando, né? Vai ter a data FIFA de agora, teve a última data FIFA, e na penúltima, para vocês verem como faz tempo, foi lá em setembro, ele chegou, ele se apresentou à seleção da Espanha, se queixando de algumas dores ali naquela região já, porém, assim, passou, treinou normalmente, foi pro jogo, jogou o primeiro jogo, jogou o segundo jogo também, se eu não me engano foi contra Turquia e Geórgia jogos, ele jogou muito bem. Porém, quando ele voltou do Barcelona, após os 9, 10 dias aí de data FIFA, ele voltou diagnosticado com uma pubalgia, certo? Ele informou o clube, o Barcelona, que ele já chegou lá e se queixou e informou a seleção, né? Deixou eles informados que ele estava com esse desconforto, que ele estava com essas dores, porém, ele ainda foi colocado para jogo. Se eu não me engano, ele ficou um dia sem treinar lá na seleção. Ali fizeram alguns testes, viram que ele tava 0 bala. E é realmente isso, rapaziada. A pubalgia, ela é uma lesão que ela disfarça muito bem. Porque é aquilo, o cara pode jogar um jogo hoje, e após o jogo ele pode começar a sentir as dores. Porém, 3 dias depois ele pode estar tranquilo, zerado. Porém, quando ele força de novo no fim do outro jogo, ele já sente de novo no meio do outro jogo. E aquilo, é uma lesão que vai e volta, tem altos e baixos. E é uma lesão que engana muito também nos exames. Você tem que fazer um exame muito afinco ali. A ressonância magnética basicamente tem que ser semanal para esse tipo de lesão, porque é uma lesão traiçoeira, ela engana demais, ela disfarça muito. E no caso do Lamine Yamal, ainda é uma pubalgia de grau 1, grau 2 ali. E o negócio começa a ficar sério quando chega no grau 3, grau 4, rapaziada. Porque o que acontece? Quando chega no grau 4 é quando o quadril do jogador, ele começa a simplesmente calcificar. O corpo encontra como uma maneira de tentar tirar as dores, né, daquele lugar, tirar esse desconforto, esse incômodo. O corpo fala que simplesmente, né, assim, basicamente a dor da pubalgia é o desgaste ali das articulações daquela região que fica batendo uma na outra, então basicamente vai desgastando.
E o que o corpo pensa, né? Fala, pô, vou calcificar essa área aqui, né? Vou deixar ela mais rígida para não ter tanta essa liberdade de movimento, tanto esse gingado, para o negócio não ficar roçando ali e machucar mais, né? E o que acontece? O jogador perde mobilidade, o jogador fica aquele jogador cintura de concreto, né? Basicamente, fica um jogador. Claro que as dores continuam ainda, né? É basicamente quando chega no grau 4, né? É basicamente dor constante. Então, o jogador, por isso, o jogador perde muita confiança, o jogador fica com muito medo de jogar, porque fica uma dor aguda, cara. Eu pesquisei muito sobre isso, sobre essa lesão, para fazer esse vídeo aqui. E a partir do grau 3 e grau 4 é aquela dor aguda, é aquela dor bem no osso, então é aquela dor que dá medo, traz um trauma pro jogador. Por isso que muitos jogadores, quando tem essa lesão, vocês percebem que quando eles jogam, eles ficam bem acuados, eles ficam bem, assim, tranquilos lá no canto dele, que foi o caso do Lamine Yamal no El Clássico. Ele pegava a bola ali na lateral, na ponta do campo, dava aquele passe para trás, assim, não arriscava muito um contra um, que é muito incomum desse jogador, né? A gente já viu aí na última temporada o jogador confiante que ele é solto, ele gosta de ir para cima mesmo. E nesse jogo ele tava muito assim, sem confiança, com aquele receio de ir para cima, de forçar mais, né? Provavelmente ele devia estar sentindo algumas dores. No jogo contra o PSG, ele começou voando o jogo, os 15 primeiros minutos, porém, após esse tempo, com certeza ele começou a sentir algum desconforto, ou alguma dor, aquele negócio que fica raspando assim, sabe? Aquele negócio que você não consegue deixar a perna numa posição confortável. Então é basicamente isso que fez cair o rendimento dele pro resto da partida. Ainda bem que após o El Clássico teve um descanso basicamente de uma semana, né? Eles jogaram no domingo. Depois disso o Barcelona só foi jogar nesse domingo agora que passou contra o Elche. Então foi uma semana aí de recuperação, de descanso, e tudo indica que o Lamine Yamal, assim, recuperou, né? Porque o jogo, ele já fez um jogo melhor, ele já fez um jogo bem melhor comparado ao jogo do PSG e do Real Madrid, um jogo que ele teve mais confiança, porém, quem assistiu o jogo via que ele ainda estava muito receoso. E claro, a gente não vai culpar ele, não vai jogar ele, porque é realmente uma lesão muito perigosa, uma lesão que pode acabar com carreiras, né? Não acabar com carreiras, mas é uma lesão que pode podar talentos, digamos assim. Muitos jogadores já tiveram essa lesão. Um caso mais comum aí, que a gente, mais famoso talvez, é o Kaká. A gente via a mobilidade que o Kaká tinha no Milan, cara, e depois da pubalgia, depois ali da Copa que ele foi jogar, ele perdeu muito isso, ele perdeu muito daquela explosão, aquela velocidade que ele tinha, aquela mudança de direção com a bola, né? Então o que essa lesão acarreta no jogador, é aquela perca de mobilidade absurda, perca de explosão também na hora do pique. Então é algo que tem que ser muito cuidadoso esse retorno dele, tem que ser muito observado ali pelos médicos, pelos profissionais. E é aquilo, cara, a pubalgia, ela, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Ela não é uma lesão crônica, tá? Ela passa a ser uma lesão crônica em alguns casos ali do grau 3 e grau 4, obviamente, já era, né? Basicamente, se você chegar no estágio de grau 4 ali na pubalgia, basicamente você vai ter que conviver com ela, porque não tem mais jeito, só se fizer algum tipo de cirurgia, mas aí a recuperação, e também não há garantia alguma de que você vai ficar, que você vai voltar a ser aquele jogador, né? Porque a mobilidade, quando você perde ela uma vez, acabou, diga tchau, certo? E, porém, no grau 1, grau 2, ela é completamente tratável, e o que ajuda a recuperar da pubalgia? Simplesmente repouso, descanso. Você não fazer esse exercício, essa carga de alta intensidade, né, que os jogadores de futebol trabalham muito, que é essa rotina, muito jogo, treinamentos intensos, então isso vai acabando desgastando demais. E o Lamine Yamal aí, com certeza, o melhor tratamento que ele faz é o repouso, é poupar de um jogo aqui, um jogo ali. O ideal mesmo, eu vi um vídeo de um especialista falando exatamente sobre o caso do Lamine Yamal, é que ele devia parar o futebol por 60 dias, o ideal para ele voltar na ponta dos cascos depois disso, porque aí ele está completamente sarado da fisioterapia, da pubalgia para sempre, porque
o que ele explica pra gente naquele vídeo que ele fez. Se eu lembrar, eu vou até deixar na descrição desse vídeo aqui o vídeo que eu assisti para vocês acompanharem também. É algo muito didático, muito explicativo, muito bom, fácil de entender. Ele explica basicamente que essa lesão do Lamine Yamal se acarretou muito por conta da pisada do pé esquerdo dele. Se vocês repararem em alguns clipes, parece que a perna dele, comparada com a direita, a perna esquerda dele é um pouco desnivelada e também a pisada dele é para dentro, o que isso acarretou aí na pubalgia aí que gerou nele. E claro, eles ficando esses 60 dias off, ele ia ali, ó, atochar de fisioterapia, com que ia fazer ele ganhar esse fortalecimento nessa área de glúteo, de coxa, de tudo, fortalecer todas as áreas do corpo. E isso ia fazer muito bem para ele. Ele realmente, após isso, ele ia voltar voando, porque ele ia ser um jogador fortalecido, ele ia ter tempo de melhorar a biomecânica do corpo dele, de ajustar essa pisada que ele tem, essa pisada para dentro. Então, basicamente, um pé ele pisa normal assim, e o outro pé é meio assim, ó. Como vocês podem ver na imagem, ó. Vou deixar essa mão reta aqui, e o outro pé dele, ó, é meio para dentro, assim, a pisada dele. E isso acarreta as chances de surgir uma pubalgia através disso, né? Por conta disso, são bem maiores, né? Então, por isso, nossa, falei muito tempo aqui, já tá em 11 minutos e meio de vídeo. Mas esse vídeo aqui vai ser um vídeo didático, não como um profissional, não como um profissional que eu vi, né, que eu assisti o vídeo para trazer esse conteúdo para vocês, mas espero que fique bem claro as informações aqui, ok? Mas é isso, rapaziada. Basicamente, agora, como eu acredito que o Barcelona não vai fazer esse tratamento conservador com o Yamal, né? De deixar ele lá seus 40, 60 dias de fora, para realmente o menino fortalecer o corpo dele, para não ter chance dessa lesão retornar. Eu acho que o Barcelona eles vão fazer. E, claro, até saiu no jornal que o Barcelona vai voltar a aderir treinamentos específicos para cada jogador. Então, basicamente, eles vão fazer o quê? Uma sequência de testes de biomecânica, testes também de genética com o jogador, para entender quais tipos de exercício físico se encaixam melhor para aquele jogador. Por exemplo, esse jogador aqui ele tem que treinar muita explosão, ele tem que treinar muito fortalecimento, por exemplo, nas panturrilhas, em coxa, porque é o que o corpo dele é adaptado a fazer, é o que o corpo dele dá mais permissões para ele fazer. Então vamos melhorar isso daqui até o talo. Esse jogador a gente tem que focar mais na parte de cima do tronco dele, fortalecer as áreas de cima, porque é onde ele sofre mais de uma fraqueza aqui. Então ele precisa ganhar esse corpo aqui. Tem outro jogador ali que não pode fazer tanto esse exercício de explosão, porque ele pode ter algum desgaste ali no joelho, em alguma articulação que já vem apontando. Então o Barcelona vai aderir, pelo menos até esse meio de temporada, né, até dezembro, começo de janeiro ali, esse tipo de treinamento com jogadores, treinamentos individualizados, não individualizados, mas específico para cada um, né, como se fosse um personal trainer passando o seu treino ali para o seu novato na academia, certo? E pro Yamal, basicamente, o treino dele vai ter que ser muita fisioterapia, muito assim, descanso, maior descanso possível. E aquilo, né, cara? É aquilo que todo médico fala: alimentação, sono, muita água, porque a água ajuda na regeneração da cartilagem. Então, é aquilo, né? Cartilagem ali na articulação, a água vai chegar até ali, vai ajudar a regenerar esse órgão, eu ia falar órgão, mas essa junta dele aí, né, para ele ficar zero bala, ele voltar aí destruindo todo mundo. Mas nesse jogo contra o Elche, que foi um jogo onde ele teve uma semana de descanso, uma semana de treino recuperativo voltado pro problema dele, pro físico dele, a gente já viu como ele já teve uma melhora dos jogos anteriores. Ele ainda tá um pouco sem confiança, tá sem devagar, não tá com aquela velocidade, com aquela explosão que ele costuma ter. Mas é aquilo, eu acredito que seja só questão de tempo para ele ou voltar voando, a gente vê um Lamine Yamal igual ou melhor do fim da temporada passada, ou um Lamine Yamal que vai sofrer com essa lesão aí pro resto da temporada e talvez condene até a Copa do Mundo para ele, né? Porque
Se ele chegar no fim da temporada com essa lesão ainda, ele vai ter que basicamente escolher ou jogar a Copa ou tratar essa lesão. Ou vai ficar esses 60 dias aí que vai ter de férias, vai ter que ficar tratando direto, que é o tempo ideal que ele precisaria, né, pra estar 100% curado disso, né. Então, espero que ele não chegue, espero que ele chegue voando pra Copa também, pra gente ter uma Copa do Mundo bem animada, bem legal, e espero que essa lesão não volte a mais a perturbar o menino Lamine Yamal, para que surja mais um gênio do futebol aí, né? Já tá bom, já deu a cota de gênios do futebol serem podados por lesões, né? Já foi muita gente embora, principalmente aqui do Brasil. Adriano Imperador foi mais uma questão mental, né, também, né? Pegou muito. Foi uma questão mental, primeiramente, por conta dessa questão mental dele, né, depressão e tudo mais. Ele começou a desandar na parte física e foi onde o físico dele foi também caindo, né? Foi ladeira abaixo. Mas tivemos Ronaldo também aí, que teve muitas questões, né? Teve a sua carreira ali encurtada, seu alto nível encurtado por conta das lesões no joelho. O Neymar, quem mais? Alexandre Pato. Então, só aqui no Brasil a gente já tem muitos exemplos disso. Lá fora também tem alguns exemplos e espero que o Lamine, com o potencial que ele mostrou aqui pra gente, com todo o futebol que ele mostrou que tem e que pode adquirir ainda, que pode refinar, eu espero muito que ele não venha sofrer com lesões, pois se esse menino vingar mesmo, se esse menino seguir do jeito que pelo menos eu e muita gente espera aí, os torcedores do Barcelona, ele tem tudo para ser um gênio, um cracaço do futebol, tá ligado? E aquilo, quanto mais jogadores gênios, quanto mais craques nós temos, melhor para assistir, né? Melhor para o telespectador, para o entretenimento, né, da nossa população aí, dos nossos torcedores, né? E é isso, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu trouxe aqui, basicamente foi um vídeo mais de atualização da lesão do cara, né? Pelo amor de Deus, me senti aqui um fisioterapeuta falando. Mas trouxe os dados aí, trouxe o desempenho do Lamine Yamal, não de forma afinco assim, né? Não de forma precisa do último jogo, mas eu dei aquela pincelada, passei por cima. Espero aí que nesse jogo da Champions League ele venha para jogar ali uns 60 minutinhos, para não forçar muito o menino, porque vai ser Barcelona contra Clube Bruges, né, da Bélgica. Não tem, assim, tudo indica que vai ser um jogo tranquilo pro Barcelona, um jogo ali para meter lá seus 3-0. Espero que o Lamine Yamal venha para fazer um bom jogo, jogar seus 60 minutinhos ali, ser poupado, né? Vai ficar forçando o menino para quê, né? Não tem motivo algum. Espero também que ele seja poupado da convocação da seleção da Espanha, para ele ter esse tempo de melhora, para ele ganhar mais esses 10 dias também de recuperação, né? De descanso. É o que ele tá precisando. E é isso, vamos torcer aí, né, pra quem gosta, quem não gosta, torce contra, quem gosta, torce a favor. E o importante é todo mundo torcer, brincadeira, né, não vai torcer a favor, contra o cara, né, pelo amor de Deus, né, rapaziada, vamos mudar isso aí. Vamos todo mundo se tratar, ok? Vamos todo mundo melhorar esse tipo de... Essa mentalidade aí dos haters, certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nesse humilde canal, certo? Para dar aquela força, ajudar esse canal a crescer novamente. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu vejo vocês num próximo vídeo e até logo.